somewhere over the rainbow. Ele sabia que seu tempo estava acabando. Seus pulmões mal conseguiam respirar. Seu corpo lentamente se desfazia, mas ele ainda tinha um sonho: escrever uma canção que um dia o mundo inteiro ouviria. Seu nome era Israel e sua voz se tornaria uma ponte entre corações. Ele dormia com uma máscara de oxigênio, mal conseguia ficar de pé. Mas certa noite, às 3 da manhã, ligou para um amigo e disse: "Me leve para o estúdio, eu preciso gravar agora." Chegou em lágrimas, o ukulele na mão, e disse: "Posso sentir meu corpo morrendo, mas essa música vai viver." Não era apenas uma música, era uma despedida, um presente final. Quando terminou, o estúdio ficou em silêncio. Ninguém conseguiu falar. E hoje, sua canção ainda toca, um sussurro de esperança e uma lembrança de amor. A faixa se chamava Somewhere Over the Rainbow. Esta é a história de Israel. Seu sobrenome vocês vão ver na tela, porque eu não vou nem tentar pronunciar. Um homem que transformou dor em melodia, que fez de sua despedida uma eterna chegada aos corações do mundo. Preparem-se para conhecer o gigante gentil que ensinou o planeta inteiro a sonhar. Para entender Israel, precisamos voltar no tempo, até uma pequena ilha perdida no meio do Pacífico, Havaí, 1959. Is nasce em Honolulu, numa época em que o Havaí ainda estava se acostumando a ser parte dos Estados Unidos. A anexação tinha acontecido há apenas 60 anos. A cultura nativa hawaiana lutava para sobreviver contra a americanização crescente. A família de Is vivia essa tensão na pele. Eram nativos havaianos de verdade, descendentes diretos dos primeiros habitantes das ilhas, guardiões de tradições milenares que corriam o risco de desaparecer. Meu avô me contava histórias dos antigos reis havaianos. Israel lembraria anos depois. Dizia que nossa música era sagrada, que cada melodia carregava o espírito dos ancestrais. Mas Israel era diferente desde pequeno. Gigante até para os padrões havaianos. Aos 10 anos, já pesava mais que muitos adultos. Mãos enormes que mal conseguiam segurar o ukulele. Uma voz que saía do peito como um trovão gentil. Os outros meninos brincavam na praia, surfavam, jogavam futebol. Israel preferia ficar na sombra das palmeiras, horas com o ukulele, aprendendo as canções que seu povo cantava há séculos. Agora eu preciso saber, se você gosta dessa música do Is, digite Aloha aqui nos comentários. Quero ver quem tem bom gosto. Ele sempre foi assim, lembra seu irmão Skip. Desde criança vivia no próprio mundo musical. A gente chamava pra brincar. Ele balançava a cabeça e continuava tocando. Aos 15 anos, algo mudou. Israel descobriu que sua voz tinha um poder especial. Quando cantava as antigas melodias havaianas, as pessoas paravam para ouvir. Havia algo hipnótico naquele som, como se trouxesse a paz do oceano para dentro do peito. Era 1974. A cultura hippie estava no auge. O mundo buscava a espiritualidade, conexão com a natureza, paz interior. E ali, numa ilha do Pacífico, um garoto nativo estava criando exatamente isso. Música como terapia para a alma, curiosidade. E você se lembra da versão brasileira chamada Além do Arco-Íris? Ela passou na novela Chocolate com Pimenta em 2003 e foi cantada por Luísa Posse. Mas mesmo com a letra em português de Dudu Falcão, era impossível esquecer a magia da versão original de Israel. O Brasil inteiro descobriu o gigante gentil do Havaí através da nossa teledramaturgia. Foi quando o destino interveio. Seu irmão Skip teve uma ideia que mudaria tudo. Vamos formar uma banda. Is. O mundo precisa ouvir nossa música. Assim nasceu o Makaha Sons of Nihal, uma banda que não era apenas um grupo musical, era um movimento de resistência cultural. 5 irmãos havaianos, determinados a manter viva a música de seus ancestrais. Israel era o vocalista principal. Sua voz tinha uma qualidade única, conseguia ser poderosa e delicada ao mesmo tempo, como uma onda gigante que quebra suavemente na areia. Quando Is cantava, o tempo parava. Lembra Luiz Kawakahi, guitarrista da banda. Não importava onde estávamos.
conhecemos. Bar, festival, igreja, as pessoas sentiam algo diferente, como se estivessem recebendo uma bênção. O Macar Sons rapidamente se tornou sensação local, não apenas entre os nativos havaianos. Turistas do mundo inteiro descobriam a banda e saíam das apresentações transformados, mas Israel carregava um peso que ia além da música. Ele via sua cultura desaparecendo, hotéis de luxo substituindo aldeias ancestrais, turistas comprando versões falsas de tradições sagradas, a língua hawaiana sendo esquecida pelas próprias crianças havaianas. E sofria com isso, conta sua prima Marlene Sai. Ele sentia que tinha uma missão: salvar nossa cultura através da música. Era muita responsabilidade para um jovem. A banda gravou vários álbuns nos anos 80, sucessos locais que tocavam nas rádios havaianas, mas Israel sonhava maior, queria levar a música hawaiana para o mundo inteiro. O problema é que o mundo não estava pronto para Israel. Ainda em 1993, divergências artísticas levaram à separação do Macar Sons. Os irmãos seguiram caminhos diferentes e Israel ficou sozinho pela primeira vez na vida. Era exatamente o que ele precisava para encontrar sua verdadeira voz. 1993. Israel tinha 34 anos e pesava mais de 300 quilos. Sua carreira solo começou não por ambição, mas por necessidade de sobrevivência. O que ninguém sabia é que por trás daquele sorriso gentil, Israel lutava contra demônios pessoais. A obesidade mórbida não era apenas uma característica física, era uma prisão que o impedia de viver plenamente. Ele não conseguia mais subir escadas, Lembra sua esposa Marlene. Respirava com dificuldade, mas continuava sorrindo, continuava cantando, como se a música fosse o único ar que ele conseguia respirar. Israel sabia que seu tempo estava limitado. Os médicos eram claros. Seu coração não aguentaria muito mais. Sua apneia do sono era severa. Precisava de oxigênio para dormir. Mas algo extraordinário aconteceu. A limitação física liberou sua criatividade espiritual. Sozinho no estúdio, apenas ele e o ukulele, Israel começou a experimentar. Misturava melodias tradicionais havaianas com sucessos americanos. Criava arranjos impossíveis, como transformar rock em música de ninar. Era mágico assistir. Conta Milan Bertosa, produtor que trabalhava com Israel. Ele pegava uma música conhecida e a desconstruía completamente. Tirava toda a agressividade, toda a pressa. Transformava tudo em paz. O primeiro álbum solo, Facing Future, foi gravado em condições precárias. Estúdio simples, equipamento básico, orçamento apertado. Israel pagou a gravação com o próprio dinheiro que mal tinha, mas ali estava tudo: a voz angelical, o ukulele hipnótico, a espiritualidade que transforma a música em cura. E no meio do álbum, uma faixa que mudaria tudo, uma versão de Somewhere Over the Rainbow que ninguém pediu, ninguém esperava, mas que o mundo inteiro precisava ouvir. E nós, do canal Cultura Nostálgica, separamos para você uma lista especial com as 100 melhores músicas dos anos 80. Quer dar uma olhada? É só acessar culturanostalgica.canalnoyoutube.com ou clicar no link fixado nos comentários. 3 da manhã, 1993. Israel acordou ofegante mais uma vez. A apneia do sono não o deixava descansar, mas desta vez algo diferente o perturbava. Uma melodia, uma versão diferente de Somewhere Over the Rainbow, que não saía de sua cabeça. Ele conhecia a música desde criança. Todo mundo conhecia. Judy Garland havia eternizado a canção em O Mágico de Oz décadas antes, mas Israel escutava algo diferente naquelas notas. Uma tristeza profunda, uma saudade ancestral. Ele me ligou às 3 da manhã, conta Milan Bertosa. Disse: Milan, eu preciso gravar agora. Tenho uma música que não pode esperar o amanhecer. Milan achou que Israel estava delirando. Qual era a urgência de gravar no meio da madrugada? Mas conhecia Israel o suficiente para saber. Quando ele sentia algo assim, era melhor obedecer. Chegaram no estúdio às 4 da manhã. Israel carregava apenas seu ukulele. Nada preparado, nada ensaiado. Apenas a necessidade urgente de eternizar algo que sentia no peito. Ele se sentou, afinou o ukulele e começou a tocar, lembra Milan. Logo na primeira nota eu soube que estava presenciando algo histórico. Israel cantou Somewhere Over the Rainbow, como ninguém havia cantado antes. Misturou com What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Duas canções que não tinham nada a ver uma com a outra, mas que em sua voz se tornaram uma oração única. A voz saía como um sussurro poderoso, cada palavra carregada de melancolia e esperança
ao mesmo tempo. Era como se Israel estivesse cantando para alguém que amava muito e que nunca mais veria. Quando ele terminou, ficamos em silêncio por 5 minutos, conta Milan. Eu sabia que acabava de gravar algo que as pessoas estariam ouvindo décadas depois da nossa morte. Israel gravou a música em uma única take, sem erros, sem repetições, como se tivesse ensaiado a vida inteira para aquele momento. Quando saíram do estúdio, o sol estava nascendo. Israel olhou para o horizonte e disse: Milan, eu acho que acabei de me despedir. O álbum Facing Future foi lançado em 1993, para o silêncio quase total. Vendas locais. Algumas rádios havaianas tocaram esporadicamente. O mundo não estava prestando atenção. Israel não se importava. Ele sabia que havia deixado seu recado. Sua música existia no universo. O resto era com o destino. Mas seu corpo estava desistindo mais rápido que o esperado. Israel mal conseguia sair de casa. Precisava de cadeira de rodas para distâncias curtas. O oxigênio era constante. Sua esposa Marlene vivia em estado de alerta permanente. Cada dia que ele acordava era uma vitória, ela lembra. Mas eu via em seus olhos que ele estava se despedindo de tudo. Das pessoas, dos lugares, da própria música. Mesmo assim, Israel continuava compondo. No hospital, entre exames, escrevia letras em guardanapos, melodias que vinham em sonhos e que ele cantarolava para os enfermeiros. Ele transformou o quarto do hospital numa pequena sala de concertos, conta uma enfermeira que cuidava dele, cantava para acalmar outros pacientes, fazia do sofrimento dele consolo para os outros. Em junho de 1997, Israel foi internado mais uma vez. Desta vez, médicos e família sabiam, não havia mais volta. Mas Israel fez um último pedido. Queria ouvir Somewhere Over the Rainbow uma vez mais. Marlene colocou a música para tocar. Israel fechou os olhos e sorriu. Foi como se ele estivesse ouvindo sua própria voz pela primeira vez. Ela lembra. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas era um choro de paz, sabe? Como se finalmente entendesse por que tinha nascido. Israel morreu no dia 26 de junho de 1997. Tinha apenas 38 anos. Pesava 343 quilos. Seu caixão precisou ser especialmente construído. Foi necessário um guindaste para movê-lo. Mas algo extraordinário aconteceu no funeral. Mais de 10 mil pessoas apareceram. Havaianos, turistas, músicos, pessoas comuns que nunca o tinham conhecido pessoalmente, mas que sentiam como se tivessem perdido um irmão. O Havaí parou, lembra um jornalista local. Lojas fecharam, escolas suspenderam aulas. Era como se tivéssemos perdido nossa voz coletiva. Israel foi cremado. Suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, como mandava a tradição hawaiana. Voltou para casa, voltou para o infinito. E ali, naquele momento, Somewhere Over the Rainbow ainda era apenas uma música local. O mundo ainda não sabia o que havia perdido. 2 anos depois da morte de Israel, algo inesperado aconteceu. A internet ainda engatinhava, mas já permitia que pessoas do mundo inteiro compartilhassem descobertas musicais. Um DJ alemão encontrou Somewhere Over the Rainbow. Por acaso, colocou para tocar numa rádio de Berlim. Em uma semana, a emissora recebeu centenas de ligações. Quem é esse anjo que está cantando? A música começou a viajar, de rádio em rádio, de país em país, sem marketing, sem gravadora promovendo, apenas pela força pura da emoção que provocava. Era fenômeno viral antes dos virais existirem, analisa um especialista em música digital. As pessoas descobriam Israel e se sentiam obrigadas a compartilhar, como se tivessem encontrado um tesouro. Hollywood descobriu a música em 2001. Quem é Harry Potter usou Somewhere Over the Rainbow numa cena emocionante. De repente, milhões de pessoas ao redor do mundo escutaram Israel pela primeira vez. E então veio o tsunami de reconhecimento. Filmes, séries, comerciais, documentários. Todo diretor que precisava de uma música para emocionar escolhia Israel. Sua voz se tornou sinônimo universal de nostalgia e esperança. Como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler, foi o divisor de águas. A música tocava num momento crucial do filme. Milhões de pessoas saíram do cinema perguntando: quem é esse cara que canta como um anjo? As vendas de Facing Future explodiram. O álbum, gravado com orçamento apertado em 1993, se tornou o disco hawaiano mais vendido da história. Mais de 1 milhão de cópias.
cópias. Prêmios póstumos começaram a chegar. Grammy de melhor álbum regional, homenagens em festivais de música do mundo inteiro, sua estrela na calçada da fama. É irônico, comenta Milan Bertosa. Israel morreu achando que havia falhado, que sua música não tinha alcançado o mundo. Não sabia que estava apenas plantando sementes que levariam décadas para florescer. Hoje, mais de 25 anos depois de sua morte, Israel continua mais vivo que muitos artistas em atividade. Somewhere Over the Rainbow tem mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify. É uma das canções mais tocadas em casamentos, funerais e momentos de introspecção ao redor do mundo. Hospitais usam sua música para acalmar pacientes. Terapeutas recomendam seus álbuns para ansiedade e depressão. Sua voz se tornou remédio universal para a alma humana. Mas o mais fascinante é o tipo de conexão que Israel criou com pessoas que nunca o conheceram. Fãs que peregrinam até o Havaí só para visitar os lugares onde ele viveu, que aprendem o ukulele inspirados por ele, que encontram paz em sua música durante os piores momentos da vida. Ele ensinou o mundo a desacelerar, observa um crítico musical. Em uma época de velocidade e ansiedade, Israel mostrou que a verdadeira força está na suavidade, que às vezes sussurrar é mais poderoso que gritar. O impacto cultural foi além da música. Israel se tornou símbolo da cultura hawaiana autêntica. Turistas que visitam as ilhas procuram pela experiência Israel, música, espiritualidade, conexão com a natureza. Sua influência musical é imensa. Artistas do mundo inteiro tentam recriar aquela combinação única de simplicidade e profundidade. Poucos conseguem. Jack Johnson, também do Havaí, acredita Israel como maior inspiração. Ele me ensinou que não preciso ser complicado para ser profundo, que a música mais simples pode carregar a mensagem mais poderosa. Ed Vedder, do Pearl Jam, regravou Somewhere Over the Rainbow como homenagem. Israel tinha algo que não se ensina, uma pureza que vinha da alma. Era impossível ouvir sua voz e não se emocionar. E talvez esse seja o verdadeiro milagre de Israel. Ele morreu achando que havia falhado, mas deixou um legado que cresce a cada geração. Sua música não envelhece, porque fala diretamente ao que há de mais eterno no coração humano. O menino gigante que mal conseguia respirar ensinou o mundo inteiro a respirar mais devagar, mais profundo, mais conscientemente. Oh, why can't I